Oi, tudo bem? Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. Curta, compartilhe e comente. Hoje vamos falar sobre a depressão, uma doença que tem assolado muitas vidas. Espero que Deus fale com você. Mande esse vídeo para quem você conhece que precisa assistir. O que a Bíblia diz sobre a depressão? O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Há esperança para quem tem vida. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza, tristeza profunda ou mortal. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 18, 4. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119, 28. Oh! Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece em mim. Jeremias 8:18. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz ficar os ossos. Provérbios 17:22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmos 31, 9. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigilem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 36, 39. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53, 3. Algumas versões dizem homem de dores que sabe o que é sofrer. Na Bíblia não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido, expectativas frustradas, isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Você pode ler essa história em 1 Reis 19. O texto descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. 1 Reis 19, 3, 5, NVI. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e agora teme uma única mulher, um contraste entre coragem e medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte, mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para o seu medo. Vejamos a dinâmica da depressão versus restauração. Fugir para o deserto, sentar, orar pedindo a morte, deitar, dormir, ou fazer mudanças. Conversar com ele, ir à presença de Deus, descansar, caminhar, comer, levantar-se. Com Elias foi assim. Ele deixou o servo, entrou no deserto a caminho de um dia, sentou embaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. Depois deitou e dormiu. O anjo do Senhor veio, o tocou e lhe disse: levante-se e coma. Havia pão assado sobre brasas e água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias 40 noites até chegar a Horebe 2, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. 1 Reis 19, 7, 9. Curso gratuito recomendado. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa sua tristeza e o Senhor diz:
Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vem um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, quem lhe deu essa missão aqui? E que propósito ou sentido você tem aqui nessa fuga, querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta. Há cuidado e amor ao atender às necessidades básicas dele. Uma brisa suave, uma pergunta. Não há cobranças nem repreensão. Fica a dica ao lidar com alguém em situação semelhante. Em resposta, Elias repete o que já havia dito, e o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, é importante rever algumas realidades e mudar o foco. Quem sabe seja necessário alguma mudança. Uma nova direção é apontada, e na sequência é-lhe dada uma nova missão, garantindo proteção contra tudo o que ele temia. A pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado pelo poder divino, incluindo o cuidado e o amor de Deus por ele, quando enviado a Sarepta para se refugiar na casa da viúva, quando alimentado pelos corvos e quando enfrentou e venceu os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Hoje talvez o Deus Eterno tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva: o que você está fazendo com a sua vida? Ou, quem lhe deu essa missão? A história de Elias me diz que nos momentos de tristeza e depressão, é preciso ressignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, cuidando, alguém que valoriza e ama incondicionalmente. É válido lembrar também que a fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar, e depressão é um estado. A leitura da Bíblia é uma forma importante de relembrar o propósito para a existência de cada pessoa nesse mundo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Salmo 139, 1, 5, 13 e 14. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Salmo 139, 16, 17. Os salmistas também escreveram sobre como levaram suas tristezas a Deus. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Salmos 34, 2. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmos 34, 15. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34, 17. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34, 18. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Outra dica da Bíblia é esperarmos no Senhor e não desesperarmos. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansavam e ficam exaustos, e os moços tropeçavam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias.
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansavam. Isaías 40, 28, 31. Com Deus, espera é sinônimo de força, resiliência, voos altos, corridas e caminhadas sem cansaço. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no Hermon. Isaías 43, 16, 19. Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida. Cuide-se e refugie-se na presença do Senhor. Ele irá se revelar a você e tornar conhecida a vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade em sua vida. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Nenhum ser humano está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nesses momentos. Confie. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível, do que a alma que sente a sua nulidade confia inteiramente em Deus. 3. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite, e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. 4. Duas das promessas mais lindas para quem atravessa o vale da depressão foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor: venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Zacarias 9, 12.